Entonces, esta persona es muy especial y estoy muy feliz porque ustedes saben, las redes sociales son una maravilla si lo sabemos usar de una forma chévere. Yo le escribí a Nadia imagínense, por mensaje directo de Instagram. Hola Nadia, ¿cómo estás? Mira, ¿quieres venir a una conferencia? Y ella me dijo que sí. O sea, qué alegría. Pero ella es también especial porque es portuguesa, es de aquí local. O sea, tenemos personas de afuera, pero como vivimos en Portugal, es importante saber cómo vamos a manejar toda esta parte de contabilidad dentro de nuestra empresa y nuestras finanzas personales. Entonces, Nadia es contadora certificada y una emprendedora apasionada, CEO de Contabilista Gestora, donde ofrece sus servicios para ayudar a emprendedoras a alcanzar su sueño de tener su propio negocio. Hoy nos hablará de la importancia de la gestión financiera efectiva a nuestros negocios. Aprenderemos cómo optimizar recursos y decisiones financieras acertadas. Les advierto, esta ponencia es en portugués, ¿ok? Entonces ya tenemos años viviendo en Portugal, muchos, así que eso. Vámonos, un aplauso a Nadia y muchísimas gracias por estar aquí. Bom dia a todas. Eu costumo falar rápido quando começa assim a embalagem, portanto eu vou tentar falar devagar. Tá bem? Se alguém vir que eu estou a falar muito alto, levantem a mão, que eu vejo e nós melhoramos aqui o que é para melhorar. Eu pensei em que moedas é que eu vinha trazer para aqui, que números é que eu colocaria aqui ou que gráficos é que eu colocaria aqui. Mas eu também vi que nós íamos falar de mindset primeiro. E eu lembro-me de estar com uma amiga minha, ela é psicóloga, e um dia ela disse que nós, para sermos realmente felizes e para termos a tal abundância financeira e de felicidade e de saúde e plena, que eu acredito que ela plena nunca existe, há sempre qualquer coisa que nós não gostamos tanto. Mas no fundo nós teríamos que tratar de cada um dos canteiros da nossa vida. Nós teríamos que semear, nós teríamos que cuidar deles, nós teríamos que regá-los com frequência. E o nosso negócio mais não é do que um dos canteiros da nossa vida. Porque é importante, acima de tudo, que vocês tenham a consciência de que não é o negócio que vos define, o negócio não é a vossa vida, o negócio é uma parte da vossa vida. Porque se vocês deixarem muito rapidamente, ele toma conta de toda a vossa vida e vocês olham e basicamente trabalham e deixaram de viver, está bem? Portanto, efetivamente, para nós conseguirmos alcançar os números que temos nessa nota, nós vamos ter consciência de que vai haver momentos em que eu não vou querer trabalhar porque eu vou estar com a minha família, vai haver momentos em que eu vou ter que abdicar algum tempo da minha família para poder estar a trabalhar no meu negócio, mas isso faz parte. A nossa vida é feita de escolhas e ter um negócio também traz isso, está bem? Porque se nós olharmos a quem trabalha por conta de outrem, essa pessoa também sai de casa, também entra a uma determinada hora, também está ausente da sua família e depois também regressa ao final do dia. Então é muito mais fácil se nós olharmos para nós como sendo a chefe e a empregada. Se nós olharmos para nós como chefe e empregada, conseguimos balancear mais ou menos esta relação, está bem? Nunca na vida sonhei em empreender, então eu hoje gostava também de vos trazer que nós podemos sonhar em empreender e conquistar esse sonho, ou podemos empreender por acidente, ok? Portanto, eu sempre sonhei ser arquiteta, eu estudei para ser arquiteta, eu entrei na Faculdade de Arquitetura e hoje alguns dos meus clientes, então de brincadeira, dizem que eu ajudo a construir negócios e a desenhar projetos de negócio. Eu entrei na Faculdade de Arquitetura e tive um professor que me disse que eu não podia faltar às aulas para trabalhar. Eu sempre trabalhei e estudei em simultâneo. Eu fui lá um ano, no final do ano ele chumbou-me e foi a primeira vez que eu desisti de qualquer coisa, porque ela não dependia só de mim. Eu tinha alguém que dizia que eu tinha que lá estar quando eu precisava trabalhar para pagar as propinas para estar naquela faculdade. Então eu desisti de ser arquiteta. Hoje faço aquela criatividade e aquela arquitetura de outra maneira, mas como eu não sabia o que havia de fazer, porque pela primeira vez eu sempre quis ser arquiteta e há um momento em que eu olho e não sei o que é que vou fazer da minha vida, então ouvi dizer que se eu fosse para a Força Aérea eu podia trabalhar e estudar. Então foi isso que eu fiz. Eu estive durante 6 anos na Força Aérea Portuguesa, eu licenciei-me em Gestão, eu fiz formação de formadores porque achava que um dia podia dar aulas na faculdade, talvez um dia, e ali nós podemos ver o meu pai. O meu pai, com 44 anos, ele saiu do sítio onde trabalhava, um escritório de contabilidade, onde ele já fazia praticamente tudo, e ele criou, assim à revelia, o seu autoemprego.
Aquilo que nós vamos ver aqui, que eu vos digo que nunca se deve fazer, ele fez nesse dia. Mas se ele não tivesse tido, se calhar, essa ousadia de tomar essa decisão, se calhar eu nunca estaria aqui hoje convosco. Então, efetivamente, e pegando também nas palavras da Carolina, às vezes o masculino que nos rodeia, e quando às vezes nós sentimos que de alguma forma ele nos pode magoar, às vezes ele só nos está a dar o amor à maneira que ele sabe. Está bem? Então, eu tenho quase 37 anos, mas aqui ainda temos os 36, e esta foi a família que eu construí até agora. E partilhar, que ele vai ficar envergonhado, mas eu quis trazer hoje o meu marido comigo, porque acho que efetivamente ao longo deste caminho, nem sempre nós concordámos que empreender seria a melhor decisão, mas ele também nunca deixou de acompanhar aquilo que era o meu sonho, mesmo que às vezes ele achasse que algumas decisões não eram as mais corretas. Por isso, não desistam daqueles que são os vossos sonhos e também não desistam daquela que é a família que vocês querem construir, está bem? Porque é possível. Não vai ser sempre perfeito, mas é possível. Agora sim, aquilo que eu venho aqui convosco fazer de exercício é efetivamente começarmos a plantar hoje aquilo que nós vamos regar durante o tempo que vocês vos fizer sentido no vosso negócio, para que lá mais à frente possamos escolher aqueles foram os valores que vocês escreveram na nota. Em primeiro lugar, eu não posso começar a falar de dinheiro, e ainda bem que a Carolina veio antes de mim, mas eu não posso, nem quero, não quero falar de dinheiro sem falar de mindset. Porquê? Porque muitas vezes nós começamos a empreender por sonho, muitas vezes nós empreendemos porque é uma coisa que gostamos muito de fazer, mas a primeira coisa que eu vos quero dizer é que ter um hobby é uma coisa, ter um negócio é outra. São coisas completamente diferentes. E eu não posso querer ter um hobby e ganhar o dinheiro que está escrito nessa nota com ele, porque um hobby não foi feito para ganhar dinheiro. Um hobby foi feito para eu fazer uma coisa que gosto, até posso ganhar algum dinheiro com ele, mas o objetivo dele não é dar lucro, não é ser rentável. Então, eu tenho que aceitar para comigo mesma que eu até gosto muito daquilo que eu faço, as pessoas acham que aquilo é um hobby, mas eu quero transformar aquilo num negócio. E isso vai fazer com que eu precise de aumentar os preços, ser mais assertiva com os meus clientes, ou seja, vai tornar-me, se calhar, aos olhos dos outros, em alguns momentos, uma pior pessoa, uma pessoa mais arrogante, uma pessoa mais prepotente, uma pessoa que não cede a um desconto. Mas isso faz parte daquele mindset que vocês têm de construir. Porquê? Porque eu consigo empreender com sucesso. Não há timing, não há tempo, não há fazes este curso de 6 meses e ficas apta. Não, cada uma de nós vai ter o seu caminho, cada uma de nós vai ter a sua forma de trabalhar e cada uma de nós tem aquilo que é o seu sonho. Para algumas, se calhar, faturar 50 mil euros num ano está top. Se calhar para outra faturar 200 é preciso, se calhar para outra basta 20. E todos estes caminhos, eles levam a um destino diferente. Então nós não podemos querer copiar os caminhos uns dos outros. E é por isso que nós não copiamos preços uns dos outros, está bem? Depois, o meu sonho, ele pode transformar-se num negócio. Mas para isso acontecer, ele tem que pagar o meu ordenado primeiro. Ou seja, nunca se podem esquecer que o vosso negócio ele existe para eu ter uma faturação, para eu ter um determinado valor, mas eu tenho que ter um ordenado. Porque eu trabalho naquele negócio. E um dia que eu queira sair daquele negócio, alguém vai ter que me substituir para desempenhar aquela função. E aquela pessoa vai querer receber um ordenado. Então, não ouçam aquelas célebres frases de é normal durante 2 anos eu não ter ordenado. É normal durante 3 anos eu ter um negócio, estou a começar a investir e não tenho ordenado. Não é normal. Isso acontece na maior parte dos casos porque vocês não fazem as contas para ter esse ordenado. Porque vocês querem pagar a toda a gente, não querem ter dívidas com ninguém, nem com o Estado, mas vocês esquecem-se de vocês. E basicamente vocês trabalham um mês inteiro em que não recebem ordenado e ainda financiam esse negócio porque metem lá dinheiro várias vezes ao longo do mês. Está bem? Porque se nós olharmos de forma reta, como eu vos dizia há bocado, em que eu posso ser empregada e eu posso ser chefe, o meu ordenado ele paga a empregada e o lucro do meu negócio vai pagar à CEO daquele negócio. Está bem? Portanto, nós não podemos misturar estas duas linhas porque elas pagam trabalhos diferentes. E há amor. Quando às vezes me pedem para pensar se empreender é a melhor solução, se efetivamente é isso que eu quero fazer da minha vida, empreender não pode de forma alguma retirar-nos todas as memórias que nós queremos construir com os nossos e, acima de tudo, um negócio existe para gerar dinheiro
E ter dinheiro também não nos transforma numa má pessoa, que isso é uma realidade que muitas vezes nós encaramos como tal, mas eu não me considero uma pior pessoa, até porque quanto mais dinheiro eu possa ter, mais eu posso ajudar, mais eu posso converter. Portanto, eu acredito que o dinheiro ele pode trazer ao de cima o melhor que existe dentro de nós. Se a pessoa já é má, ela vai ser pior. Se a pessoa é boa, ela vai potenciar essa bondade que há dentro dela. Então, como é que nós começamos? Não começamos a falar de impostos. Nós queremos ter um negócio e temos que pensá-lo como tal. E isso exige que vocês criem primeiro um modelo de negócio, ou seja, vocês precisam de pensar, dedicar aqueles minutos que a Carolina dizia a pensar o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer e de que forma é que eu vou juntar todas estas peças para isto fazer sentido. Depois eu vou pensar se devo abrir atividade e de que forma é que eu vou abrir atividade. Recibos verdes para vocês, o conceito é conhecido? Digam, só para eu... Sim? Pronto. E depois, só mais à frente, quando é benéfico efetivamente para mim, é que eu passo para a constituição da empresa. Quando nós falamos em modelo de negócio, há vários modelos de negócio, o Business Model Canvas ele é bastante trabalhado. Agora, eu gosto de trabalhar este modelo de negócio, mas connosco no centro, porque eu acho que quem empreende tem que ser egoísta. Tem que ser egoísta ao ponto de pensar o negócio para dar resposta a si, à vida que tem, àquilo que quer para si, e só depois daí construir aquilo que é a resposta que é dada ao cliente. Porque eu muitas vezes, sendo egoísta, consigo criar a melhor solução que o meu cliente precisa. Está bem? Então, enquanto proposta de valor é o que é que vos faz brilhar os olhos, o que é que vos faz sair de casa a um sábado às 10 da manhã para estar aqui, o que é que vos move? Isso é aquilo que vocês vão conseguir entregar de melhor, tanto a vocês, quando trabalham, como entregar ao vosso cliente. Depois vocês vão escolher com quem é que querem trabalhar. Vocês não vão escolher quem precisa do vosso serviço. Vocês vão escolher a pessoa com quem querem trabalhar. Porque vocês veem-se a trabalhar 10, 20, 30 anos com alguém que vocês abominam, com um tipo de pessoas que não vos faz qualquer sentido. Então, sou eu quem escolhe com quem é que quer trabalhar. Ah, mas isso é horrível. Azar. O negócio é meu. O trabalho é meu. Sou eu que invisto todas estas horas a trabalhar. Então, no limite, eu tenho o direito de dizer com quem é que eu quero trabalhar. O cliente pode não gostar, sim. Mas eu também sou aquela cliente com quem muitas pessoas não querem trabalhar. E está tudo bem. Há espaço para todos. Agora, se vocês não definirem à partida com quem é que querem trabalhar, aí sim vai ser complicado trabalharem com aquela pessoa que vos faz sentido. Depois temos como é que nós nos queremos divulgar, através de que canais, qual é o relacionamento que nós queremos definir com o cliente, se ele é mais próximo, se ele é mais afastado, se nós respondemos uma mensagem do Instagram ou se nós mandamos para a equipa e dizemos resolve tu porque eu não quero. E depois pensamos quanto é que eu quero faturar, ou seja, aqui vocês podem colocar aquela nota com o valor e então pensar o que é que vocês vão fazer para chegar àquela faturação que vocês escreveram. Depois disso, vamos falar de coisas mais racionais. Vamos falar de recursos-chave, ou seja, quais são as ferramentas, do que é que vocês precisam para, efetivamente, fazerem o vosso negócio funcionar. Quais são as atividades-chave? As atividades-chave são aquelas em que, se eu ficar doente, o meu negócio para, sim ou não? Então, eu tenho que antever o que é que vai acontecer e o que é que eu posso fazer para o meu negócio se eu ficar doente, se um prestador de serviços que me é essencial também deixar de trabalhar comigo. Preciso procurar parceiros-chave que me possam fazer ou crescer o meu negócio ou que possam complementar o meu negócio. E só no fim é que nós olhamos para os números. Porquê? Porque se nós olharmos aquilo que é o vosso sonho, se nós olharmos aquilo que vocês querem criar e que vos faz sentido, não faz sentido que o vosso sonho seja recortado porque não gosto daquele imposto, porque aquela faturação não é boa. Então eu vou estruturar tudo aquilo que eu quero fazer e depois disso eu meto no papel e vejo isto dá dinheiro, não dá dinheiro. Não dá dinheiro. O que é que eu posso fazer para dar dinheiro? Na minha opinião, eu nunca pego e nunca mudo tudo. Não, eu vou onde é que eu posso cortar? O que é que eu posso deixar para fazer depois? Que despesas é que eu posso deixar lá mais para a frente? Como é que eu posso começar mais devagar sem ter uma estrutura tão grande? Agora, nunca deixem que os números do vosso negócio mudem aquilo que é o sonho que vocês têm ou aquilo que é o negócio que vocês sempre ambicionaram ter. Está bem? Quando vocês depois decidem abrir atividade, que para mim é o primeiro passo, porque é importante que vocês comecem devagar, sem grandes preocupações com as finanças, sem grandes preocupações com os impostos.
É preciso que vocês, como dizia a Carolina, nós para além de perdermos o medo do dinheiro, nós precisamos de perder o medo das finanças e da segurança social. Então, abrir atividade é a melhor maneira de vocês se habituarem a lidar com eles devagar, de forma a que possam perder o medo e perceber que vocês também conseguem ter conhecimentos relacionados com finanças e segurança social. Que nós também vamos ver que não é assim tão difícil. É um português diferente, mas não é assim tão difícil. Então, para abrir atividade, vocês, essencialmente, isto é uma das estruturas que eu trago para os meus cursos, porque às vezes as pessoas acham que vamos ao portal e abrimos atividade, mas há um conjunto de coisas que é importante pensarmos. Nós devemos definir quais são os nossos códigos de atividade, porque eles vão ter impacto direto nos impostos que vocês vão pagar. Identificar qual é que vai ser a minha atividade principal, a minha atividade secundária. Definir aquilo que é a estimativa do volume de negócios. Portanto, quando eu vou abrir atividade, eu tenho que dizer à partida quanto é que eu vou faturar e isso implica questões de IVA, implica aqui um conjunto de situações que é importante que aquela estimativa ela não esteja diretamente relacionada com IVA, mas que vocês tenham isto em consideração. O que é que eu quero dizer? Não me digam que só vão faturar 10.000 euros para não ter IVA, porque isso para mim é dar logo um corte no vosso negócio à cabeça. Agora, se vocês acharem que o vosso negócio inicialmente só vai faturar 10, está tudo ok. Agora, eu vejo muitos negócios que dizem, eu não vendo, eu não tenho clientes, eu não faço. Eu assim, não, tu não queres vender, tu não queres ter clientes, porque tu não queres lidar com a declaração do IVA. E é uma declaração para a qual vocês só têm que olhar 4 vezes num ano. E se não quiserem olhar, contratam um contabilista que ele olha por vocês. Então, não ter clientes, não querer faturar mais, só porque eu tenho um imposto associado, que quando eu crescer ele vai existir automaticamente. Portanto, ou eu quero ficar pequeno, sempre, e também está tudo certo, ou então, se eu quero crescer, é preferível habituar-me a lidar com ele já, ok? Ponderar a isenção de IVA, eu gosto sempre de falar desta questão, porquê? Cá em Portugal, as empresas, quando veem uma fatura isenta de IVA, elas já sabem qual é o motivo. Então, elas já sabem que aquela pessoa ainda não faturou o suficiente para ser sujeito de IVA, aquela pessoa ainda não teve clientes suficientes para atingir aquele valor de faturação. Então, principalmente quando o vosso cliente é uma empresa, muita atenção àquilo que vocês contam ao vosso cliente. Porque muitas vezes nós contamos verdades ao nosso cliente que não têm problema nenhum, mas nós deixamos a possibilidade dele construir um conjunto de histórias na cabeça dele. Ok? Portanto, muito cuidado com estas decisões. Eu tenho imensas pessoas que caem em cima de mim a dizer isso não é verdade. É. Eu sou essa empresa, eu sou essa pessoa que quando ouve alguém dizer que tem um negócio muito grande, que tem imensos clientes e quando recebe uma fatura isenta de IVA, eu pergunto-me, mas porquê é que esta fatura não conta a história que a pessoa me contou? E eu tenho a liberdade de poder pensar o que eu quiser. Ok? E da mesma maneira que eu tenho, outras vão ter. Então, esta precaução para com aquilo que é a ideia que eu deixo no outro, porque se as minhas redes sociais são minhas e se eu quero deixar uma ideia no outro, a minha fatura também pode deixar uma ideia no outro. Está bem? Identificar também logo se eu vou ter clientes só nacionais ou estrangeiros para antecipar questões que possam estar relacionadas também com IVA. Ter uma conta bancária exclusiva da atividade. Ninguém controla negócio nenhum se o dinheiro do negócio entra na conta pessoal. Portanto, se lá atrás eu vos falava que vocês precisam de ter um ordenado e depois lá mais à frente vocês vão ter o lucro do negócio que paga a melhor gestão que vocês fazem, então é preciso ter uma conta bancária vossa pessoal onde entra o vosso ordenado e vocês fazem a vossa vida pessoal e depois há uma conta bancária do negócio, que é lá que vocês fazem a gestão. Vocês não precisam de nenhum Excel preenchido para perceber se a conta bancária do vosso negócio está a zeros. Então, uma conta bancária exclusiva do negócio faz uma gestão muito automática por vocês. Superficial, sim, mas ao início ajuda muito, quando eu não quero olhar para os números. Por fim, também podem escolher qual vai ser a vossa morada do negócio. Na maior parte das vezes eu abro atividade e posso escolher que a morada é a minha pessoal. Atenção, às vezes pode fazer sentido não divulgar qual é a morada da minha casa. Então, eu posso subscrever um serviço de domiciliação de morada e colocar aquela morada ali para, de alguma maneira, o cliente não ter acesso direto à morada da minha casa. Está bem? Quando vocês abrem atividade, há 3 impostos com os quais vão ter que lidar. Temos o IVA, temos o IRS, temos a Segurança Social. Portanto, estes são os 3 impostos de quem
só para eu não me estender no tempo, de quem abre atividade. E eu volto a colocar cá fora, muita atenção à separação entre as vossas finanças pessoais e as finanças do negócio. Não separar estas contas é 80% das vezes o maior problema dos negócios e na maior parte das vezes é aquilo que faz fechar um negócio. Mas depois, quando as pessoas fecham um negócio, elas nem sequer sabem dizer porque é que foi. Se foi por causa da vida pessoal, se foi porque o negócio não tinha dinheiro. Porquê? Porque elas não conseguem analisar isso sequer. Estava tudo misturado. Quando é preciso comprar uma formação, eu compro. Depois, quando eu preciso comprar uns sapatos para o meu filho, eu vou à conta bancária e compro. E, de repente, eu já não sei quando pus, quando tirei, quando faturei. E não dá. Nenhuma empresa consegue viver assim. Então, eu costumo dizer também que, se a vossa ambição é crescer, é importante que, enquanto o negócio está mais pequeno e menos a necessitar tanto da vossa atenção, que vocês devem aprender todas aquelas técnicas e todas aquelas coisas que vão ser essenciais hoje, daqui a 1 ano, daqui a 3 e daqui a 5. Se aquilo que eu estive a dizer aqui hoje, vocês de alguma maneira derem atenção a tudo isto, isto vai aplicar-se hoje, se vocês quiserem empreender, vai aplicar-se hoje, se vocês já têm atividade aberta, e vai aplicar-se daqui a 5 anos, se vocês tiverem uma empresa constituída. Está bem? Só para haver depois uma consciência. Depois da abertura de atividade, quando é que eu abro a empresa? Eu abro a empresa quando isso é rentável para mim. Eu abro uma empresa quando é benéfico para mim. Eu abro uma empresa quando eu vou poupar em impostos. Eu não abro uma empresa só porque fica mais bonito ter uma empresa. Ou melhor, eu posso fazê-lo. Mas abrir uma empresa sem uma base relativamente sólida pode colocar-vos em muitas chatices. E não faz sentido. Então, se à data de hoje eu posso abrir atividades, estruturar o meu negócio, pensar como é que eu vou fazer as coisas e depois sim fazer a constituição da empresa, vamos dar um passo de cada vez. Vocês até podem abrir atividades, estruturarem tudo em 4 meses e depois optarem por abrir empresa. Agora, da minha experiência, até à data de hoje, eu nunca vi uma empresa que não tivesse estruturado, pensado e organizado a sua ideia de negócio que ao abrir a empresa tivesse sucesso. Está bem? Também pode ser só daquilo que eu vejo. Se vocês tiverem experiências diferentes, também está tudo bem. Agora, a realidade é esta. É porque ter um negócio, ao início, nós agimos muito por impulso. É aquilo que nos faz sentido, o cliente é aquele com quem nós achamos que devemos trabalhar. O nosso preço é mais ou menos parecido com o do concorrente, que é para eu não perder clientes por causa do preço. Nós vamos muito por intuição, porque ninguém nos ensina efetivamente como é que se começa um negócio, como é que se tem um negócio. Mas isso é o início. Depois de começar, eu tenho 2 coisas, ou seja, eu tenho a procura de informação, a procura de outras pessoas que possam ensinar como é que se faz e também tenho a minha experiência. Então, os buracos onde eu vou caindo e depois tenho que me levantar, eu caí lá uma vez, ok, não sabia, caiu uma segunda, eu já estava sob aviso. À terceira, quando eu caio, eu já caí porque eu quis. Então, desculpem a minha sinceridade, mas às vezes nós temos que ser crescidos e nós temos que olhar para nós como adultos e saber que todas as nossas decisões vão ter consequências e pode correr mal e está tudo bem, eu estou cá para assumir. Pode correr bem, também estou cá para assumir, muito mais contente, obviamente. Mas nós estamos cá para assumir. Desde que vocês, e fazendo aqui um paralelismo, desde que vocês nunca coloquem a vossa casa em xeque, o dinheiro da vossa família em xeque, ou seja, desde que vocês não coloquem a vossa vida pessoal em xeque para empreender, está tudo bem. Está bem? Abrir uma empresa custa 360 euros. Depois, o mínimo que vocês podem ter de ordenado é um valor mais baixo do que aquele, mas é um valor que não vos salvaguarda em termos de segurança social se acontecer alguma coisa. E se há coisa que eu faço é, quando eu falo de negócios, eu falo de pessoas. Pessoas que têm vidas reais, que têm famílias, que têm casas. Então, aquele é o ordenado que numa empresa vos salvaguarda se vocês ficarem doentes, se houver uma questão qualquer para resolver. Está bem? A existência da empresa, ela sim vai obrigar a um contabilista e a um seguro de acidentes de trabalho dizer que quem abre atividade também é obrigado a ter um seguro de acidentes de trabalho. Vocês podem dizer, Nádia, mas ninguém controla. É verdade. Mas, pelo menos, para vocês terem uma segurança se vos acontecer alguma coisa. Vocês estão a ir reunir com um cliente, magoam-se, há um problema qualquer, vocês acionam o seguro de acidentes de trabalho. E, às vezes, é o suficiente para, naqueles 10 dias que a Segurança Social não vos paga nada, vocês têm o seguro de acidentes de trabalho a funcionar. E um seguro de acidentes de trabalho não é uma despesa assim tão alta quanto isso. Está bem?
Na abertura da empresa, obviamente na abertura da atividade ele é essencial, mas aqui então é obrigatório. Eu preciso ter uma organização e um planeamento que é mensal, eu preciso de analisar o meu negócio ao trimestre, pelo menos, e eu nunca me posso esquecer que o objetivo deste negócio é e sempre foi ter lucro. E mais uma vez eu vos digo, porque às vezes há muito aquela questão de mas nós temos grandes empresas que têm lucros de milhões, mas que tratam mal os seus colaboradores. Lá atrás eu disse-vos que o dinheiro não nos transforma em mais pessoas. E aqui eu digo o mesmo. Se eu tiver mais dinheiro, eu posso ter uma equipa. E sou eu quem vai escolher a forma como trato os meus recursos humanos. Eu não tenho que tratar igual aos outros. Eu é que posso escolher se eu vou obrigar a pessoa a entrar às 9 e a sair às 6. Eu é que vou escolher se ela vai ao médico com o filho e eu lhe desconto aquelas horas ou não. Eu é que vou escolher como é que trato as pessoas dentro do meu negócio. Então, não podem dizer que eu não quero ter lucro porque isso depois torna-me uma má gestora ou esta empresa não é boa para as pessoas. É mentira. Se eu tiver mais lucro, posso pagar maiores ordenados. E essa escolha ela é minha. Portanto, não, se vocês me disserem assim, Nádia, mas a maior parte das empresas não são assim. Eu também sei. Mas nós aqui não somos iguais aos outros. Acho que nenhuma de nós aqui dentro está aqui dentro porque é parecido com o outro ou porque quer ser parecido com o outro. E acho que esta comparação ela depois tem que ser levada sempre, que é, se eu não quero um negócio igual ao do outro, então eu também não quero gerir a minha equipa como o outro. Então eu também não quero tratar os meus recursos humanos como o outro. Isso vai dar trabalho, vai requerer dinheiro, eu vou ter que abdicar do meu lucro para entregar mais dinheiro àquelas pessoas, mas se essa é a decisão que me faz sentido, também está tudo bem. Como vocês podem ver aqui, ao abrir a empresa não muda aqui grande coisa. Portanto, continuamos a ter o IVA, como eu vos dizia há bocado. Podemos ter ali o IRS num regime muito específico e só por isso é que eu deixei ali, mas o imposto das empresas é o IRC e temos também a Segurança Social. Portanto, como vocês podem ver, se nós olharmos numa visão mais macro, os impostos de um trabalhador independente são muito semelhantes aos de uma empresa. Portanto, se eu começar bem com a abertura da atividade, até à data de hoje nunca tive ninguém em que a abertura da atividade correu muito bem e depois abriu uma empresa e aquilo correu pessimamente. Mentira, tive uma situação em que a pessoa resolveu que ao abrir a empresa ia mudar todo o modelo de negócio. E o modelo de negócio que estava testado anteriormente já estava a funcionar, mas ela ali achou que ia deixar de vender casas para vender créditos à habitação. E nós sabemos que o lucro da venda de uma casa não é exatamente o mesmo lucro do contrato de um crédito à habitação. Então é isto que eu também quero deixar para convosco, ou seja, nós precisamos de ter consciência que aquilo que eu faço hoje é vendido a um determinado preço, dá uma determinada margem de lucro. Se eu quero fazer uma mudança no meu negócio, aquela mudança ela vai impactar todo o negócio. Eu não estou só a mudar um preço num serviço, eu não estou só a colocar um serviço novo, não. Eu estou a colocar uma nova peça dentro de um puzzle que pode fazer sentido ou não. Então eu vou ter que testar isso, está bem? E basicamente era isto que eu queria partilhar convosco hoje. Quero só dizer-vos que, como a Carolina dizia, vocês vão ter sempre altos e baixos. A vossa vida pessoal vai ter altos e baixos e esses altos e baixos eles vão para o vosso negócio, ok? Da mesma maneira que os altos e baixos que vocês vão ter no vosso negócio, eles vão para a vossa vida pessoal. Não queiram, porque às vezes nós queremos, não queiram ser duas pessoas diferentes. E peçam ajuda. Nós não conseguimos estar a dar uma palestra e não conseguimos estar a fazer vídeos ou a tirar fotografias. E nós podemos pedir ajuda àquelas pessoas que são as pessoas que connosco constroem também o nosso negócio. Porque quando nós temos alguém que fica com os nossos filhos, essa pessoa está a ajudar-nos a construir o nosso negócio. Quando nós temos alguém que fica com os nossos filhos porque eles estão doentes, essas pessoas estão a ajudar-nos a construir o nosso negócio. Não é só o dinheiro que ajuda a construir o nosso negócio. Por isso é que efetivamente eu posso ter 1000, 10.000, 50.000, mas se eu não tiver pessoas comigo que até podem não acreditar tanto como eu no meu sonho, mas que confiam em mim, então aí vocês já têm grande parte da vossa vitória ganha, está bem? Um ótimo dia a todas. A primeira é, se vemos que estou com a atividade aberta sem IVA
e em algum momento, imagina, em agosto, eu atinjo os 10.000, acho que são 10.000, certo? 15 mil. 15. Sim, ok. Imagina, em agosto eu atinjo esse dinheiro, eu termino o ano sem IVA ou tenho que alterar? Termina o ano sem IVA. Em janeiro do ano a seguir ainda estás isenta de IVA. Tens é que fazer uma alteração no portal das finanças a dizer que acabou o regime de isenção. Portanto, só a partir de fevereiro do próximo ano é que passas a faturar com IVA, está bem? De agosto a dezembro estaria isento. Sim. E a segunda pergunta, Javier, também. Se eu, imagina, por abrir um site, como funciona a questão das faturas? Sem IVA ou com IVA, tanto faz. Como assim? Ou seja, o cliente faz, narra assim, o cliente faz a compra e eu tenho que passar a fatura. A fatura, ela podes ter o software que está interligado com o site, e então tu tens configurações tecnicamente ligadas, não de mim tanto, de mim na parte em que tens o site, tens o software, alguém faz a ligação entre os dois, então o cliente entra no site, ele faz a compra, ele coloca lá os seus dados e automaticamente o teu software pode emitir uma fatura. Ou, quando o cliente faz a compra, tu colocas lá um formulário breve em que pelo menos tens de ter nome, número de contribuinte e morada. E se depois tens acesso a essa informação, tens o e-mail do cliente e todos os dias ou uma vez por semana vais ver a informação que tens, fazes a emissão da fatura e envias para o cliente. Pegar aqui na questão da fatura e dizer-vos uma coisa. Muitas vezes eu ouço, Nádia, o cliente não quer fatura. O cliente não tem que querer. O cliente nem sequer tem que querer fatura. A obrigação de emitir fatura ela é minha. E vocês vão ter que escolher se vocês querem criar uma marca, uma identidade, toda uma credibilidade na internet, que depois vai ser posta em causa, porque vocês vendem um produto e não enviaram a fatura ao cliente, ou, em cada venda que eu faço, o meu preço tem lá IVA, IRS e Segurança Social, eu sei quanto é que eu vou ganhar, portanto eu vou fazer a fatura ao cliente, está bem? Ou seja, é com o software e manual pay. Tens as duas hipóteses, porque obviamente que depois ligando o software tens mais gastos. Mas podes iniciar primeiro, pedes ao cliente os dados e vais fazendo manual. Quando chega àquela altura em que o nosso tempo custa dinheiro, nós fazemos a transição para aquilo que é automático. Está bem? Obrigada. Sim. Não faz mal. O ano fiscal foi isso? Em janeiro? Não é o ano fiscal. Aqui tem a ver com... eu tenho a minha faturação e chega a um determinado momento em que eu faturei os 15.000 euros. E o IVA diz que quando eu atinjo os 15.000 euros de faturação, eu saio do regime de isenção. Mas para vos dar aqui algum tempo de ajustar preços, ajustar as coisas todas, ou seja, não muda nada no IVA até ao final do ano. Em janeiro, vocês têm aquele período, até ao dia 31, para entregar a declaração da alteração do IVA, para as finanças saberem que esta pessoa era isenta de IVA, mas vai deixar de ser. Então, em janeiro, tu ainda estás isenta de IVA, porque tu vais dizer às finanças, nessa declaração, que a partir do dia 1 do 2 do ano em que tu estás, vais passar a faturar com IVA. Então, não tem a ver com o ano civil. O nosso ano civil cá, a não ser que os negócios optem por um ano civil diferente, e aí tem a ver com empresas, o nosso ano cá é sempre de 1 de janeiro a 31 de dezembro. É o nosso ano civil e é o nosso ano fiscal. O que acontece é que depois há prazos específicos para as mudanças de IVA, de Segurança Social, ou seja, depois há prazos específicos alocados a cada imposto. Sim? E tem a ver com isso. Uma consultoria. O SOS já te vai ajudar muito. Sim? Olha, vou falar devagar. Eu trabalho na internet, mas todos os meus clientes não estão aqui. Tenho em Rússia, tenho outros em México. E quando eu emigrei aqui, eu apliquei o NHE, porque é um residente atual. Que é como nuestros impuestos, nuestros ingresos no ven de aquí de Portugal, sino de exterior. ¿Sí? Y eu pagado mi IRS, faço mis recibos verdes, tudo normal. E apliquei a um crédito habitacional e me lo negaron porque diz que como estou com el NHR, só tem el 30%
de que eu tenho acá. Então, não sei o que fazer. Se eliminar o MKR, não tenho minha ideia. Aqui, se eu estou a perceber bem, estamos a falar daquele regime fiscal que beneficia a imigração para cá, o ERNH. Pronto. O que é que esse estatuto diz? Esse estatuto diz que durante, agora, essa parte eu não li tanto, é 10, não é? Pronto. Durante 10 anos tu podes vir para cá e o teu IRS ele é taxado a uma percentagem mais baixa. Pronto. Aqui às vezes nós, principalmente, quando nós somos donos do nosso negócio, nós vamos ter sempre muito mais dificuldades em ter um crédito à habitação, em ter um crédito de qualquer coisa. Porquê? Porque eu posso ilegalmente manipular a informação do meu negócio para conseguir obter o crédito. Pronto. E os bancos sabem disso. Então, a única forma que eles têm de tentar cruzar essa informação é com base no IRS. O que é que acontece? Quando os meus impostos são calculados, vendes o quê? Serviços de publicidade. Falaste em 35%. Será que isso não há um código de atividade errado aí? Porquê? Porquê? Há bocado eu falava da questão de escolher um código de atividade. E os códigos de atividade, por exemplo, um contabilista paga imposto sobre 75% da faturação. Se for um mecânico, já paga 35%. Porque acham que o contabilista tem muito menos despesas e o mecânico tem muitos mais. Então, quando abre atividade, tem que haver aqui uma diferença. Pronto. O que é que acontece? Quer dizer que, se eu for ao banco, nós podemos faturar exatamente o mesmo as duas. Imagina, eu faturo 50 mil e tu faturas 50 mil como mecânico. Sim? Eu vou ao banco e o rendimento que eu tenho lá há de ser de 40, 38, qualquer coisa. O rendimento que tu tens lá é de 20 e qualquer coisa. Porque nós faturamos as duas o mesmo, mas o IRS é calculado sobre um valor diferente. Então, eu posso chegar lá e pedir um crédito com muito mais poder do que tu. Por isso é que eu digo, porque imagina, publicidade, nós vamos entrar numa área igual à do contabilista. Portanto, pode-te obrigar a pagar mais IRS, sim, para conseguires comprar a casa. Porque senão eles vão sempre olhar a 20% daquele rendimento, ou um rendimento baixo. E tem a ver com isto. O banco, ele nunca olha o valor que eu faturo. Okay? Ele vai olhar aquilo que é o valor sobre o qual eu apuro os meus impostos. Sim? Nada. Tá. Um ótimo dia a todas, está bem?